Olá, turmas, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão para a nossa avaliação parcial 1, né? Módulo Gestão de Pessoas. Deixa eu ir engrenando aqui. Bom, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o que era a gestão de pessoas, eu vou recapitular um pouco tudo isso e vou focar um pouco no que a gente vai tratar no nosso assunto, nossa avaliação parcial 1. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu me acomodar para a gente ir aqui, ajeitar aqui. Opa. Vamos lá. Primeiramente, turma, gestão de pessoas, ela não é uma exclusividade da área de recursos humanos. Eu sempre trabalhei na minha vida corporativa, sempre trabalhei na área de recursos humanos. E durante esse começo do módulo, na primeira semana, eu foquei muito nessa tecla, assim, diferenciar. Primeiro a gente vai falar, inclusive vai cair na prova, o que é o conceito de pessoa. Mas eu foquei também, trabalhei em diferenciar a gestão de pessoas da administração de recursos humanos. E durante a revisão eu gostaria de falar um pouco sobre a história dessa área, é muito importante. Eu sempre trabalhei em RH, eu sou apaixonado por gestão de pessoas. Eu vou falar um pouco da importância, né? Antes eu vou só recapitular. A avaliação ela é de múltipla escolha, como todo mundo já sabe. Acho que eu já até comentei isso em algum vídeo. As pessoas me falam muito sobre a questão tal foi uma pegadinha. Nenhuma das opções tem esse intuito de ser uma pegadinha. Então, as respostas são muito parecidas. Eu busquei sair um pouco do óbvio, assim, não fazer questões extremamente fáceis e que convidassem vocês a ler o nosso material um pouquinho mais, tá? Mais uma vez eu quero aproveitar esse espaço aqui porque parece uma coisa que a gente fala de maneira protocolar. Em caso de dúvidas, me avisem. E eu queria dizer que não é isso. Aliás, eu queria pedir, por favor, leiam um assunto e se não tiver dúvida nenhuma, tragam um comentário para mim, é muito interessante também a gente fazer acontecer nesses períodos assim de aula remota, tá bom? Vamos falar sobre as questões, né? Vão ser 3 avaliações, o assunto é relativamente, nós vamos trabalhar em 3 partes. Na terceira eu vou fazer o mínimo de resumo possível para trabalhar alguns conteúdos novos também. Então vamos lá, falar sobre a nossa avaliação, né? Eu vou falar as ordens aqui, eu vou falar as questões, vou comentar todas as questões e entre elas um pouco do nosso assunto. Eu queria só reforçar que, como eu já falei em outros vídeos, a ordem que vai aparecer na avaliação, vocês já entenderam que é randômica, não é necessariamente da maneira que a gente está falando aqui, ok? Mas eu pensei a avaliação nessa maneira que eu vou contar aqui para vocês. Então eu começo a avaliação 1, falando sobre o conceito de pessoas. Então vai cair a questão pessoa. O nosso módulo é gestão de pessoas. Nós vimos do módulo assim que foi meio na sequência e os assuntos são muito parecidos. A gente veio de fundamentos da administração e falou os vários momentos em que a administração passou. Escola clássica, neoclássica, contingencial, fundamentalista, Taylor Fayol, aquela coisa toda. O que eu posso adiantar? Bom, agora a questão mais moderna, mais atual em gestão de pessoas, em administração, eu diria, é a gestão de pessoas. A administração enquanto ciência já chegou a uma conclusão que as pessoas, o ser humano, é o fator mais importante das organizações. Mais importante do que qualquer equipamento, do que qualquer maquinário, do que qualquer processo, nada é mais valioso do que as pessoas. Aí alguém pode me perguntar por que assim. Bom, basicamente porque quando as pessoas se desenvolvem dentro das organizações, a organização cresce junto, né? Então, nós vamos falar aqui no decorrer da prova que essa gestão de pessoas teve vários momentos ainda. Teve um momento extremamente técnico, que só tratava questões, a gente vai falar mais sobre isso, só questão de pagamento, hora extra, e depois veio trabalhar também as questões das complexidades do ser humano.
né? O lado psicológico, o lado emotivo, e tudo isso faz com que esse ser humano produza mais. E quando ele produz mais, obviamente a empresa ela tem um lucro muito maior, ela cresce. Quando a pessoa cresce dentro da empresa, a empresa, por tabela, por consequência, ela cresce junto também. Então, a primeira coisa, a nossa primeira questão vai falar sobre a pessoa, tá? Não é aquela definição que tem lá, assim, na questão vai estar escrito mais ou menos assim: as organizações são compostas por ela, conduzem as atividades da empresa, tudo isso para vocês relacionarem do que a gente está falando. Então, não tem aquela questão da pegadinha. Vai estar lá como opção gestão de pessoas, recursos humanos. Nós estamos falando da pessoa, do indivíduo. E a própria questão, ela parece difícil porque é um texto relativamente grande, mas é bem simples, né? Então você, durante a leitura do enunciado, a gente já faz uma revisão e entende que o que a questão está pedindo ali. Então, todo o enunciado vai falar sobre essa importância das pessoas. Deixa eu ver se eu falo mais alguma. Ok, fala também sobre as complexidades da pessoa e basicamente é isso. Nossa, vai citar aqui Avenato, Capgêmenes, então são os autores que defendem esse conceito de pessoas, é isso. Mas o que eu queria reforçar por vocês aqui é nada mais moderno hoje em matéria de administração do que foco no ser humano, foco na pessoa. Então por isso todo esse protagonismo que a gente está dando aqui no começo, tá? Pessoas, lidar com pessoas, isso até para o indivíduo também. Hoje, se você pegar um anúncio de emprego de qualquer vaga, de qualquer área, eu aposto com vocês que vai ter uma competência que vão pedir lá: capacidade de se relacionar com pessoas. Eu acho que vazou aí o som da moto, que supostamente faz a segurança daqui. Vamos lá. Então, supostamente não. Então, pessoas, a importância é essa, né? Se você for, a capacidade de você se relacionar também é muito importante, seja para gestor de pessoas e seja para liderado também. Qualquer profissional tem que ser muito bom em gestão de pessoas. E a nossa primeira questão, ela fala sobre isso. Ok, aqui eu vou, mais uma vez, não é pegadinha, os 3 conceitos que nós vamos trabalhar é RH, gestão de pessoas e gestão de competências também, né? Então, a segunda questão da nossa avaliação, ela vai falar sobre RH. RH, todo mundo, acredito todo mundo já conheça ou já tenha ouvido falar, é recursos humanos. Há uma turma aí, uma nova geração, que está até meio que questionando a coisa do ser humano como recurso. Então, o recurso é o dinheiro que a empresa tem, os equipamentos que ela tem, o terreno, o prédio, tudo isso são recursos. E essa nomenclatura recursos humanos dá a entender que o ser humano é um mero recurso da empresa. Então tem uma linha aí de pensamento que está questionando essa nomenclatura, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui. O RH é muito diferente da gestão de pessoas. O RH ele surgiu só como uma espécie de contabilidade. Servia para calcular o salário que o colaborador ia receber no fim do mês, organizar a planilha de férias, eventualmente pagar uma rescisão de trabalho ou contratar, fazer essas... Tem áreas de contabilidade. O RH, a princípio, ele fazia só isso. Embora tenha muitas empresas hoje, 2020, que ainda tenham um RH que faz somente isso está totalmente ultrapassado, totalmente de desuso. A gestão de pessoas, ela vem isso. O ser humano é muito mais do que pagar o salário, o vale transporte dele e o vale alimentação. Então tem muitas coisas que nós vamos falar ainda nessa prova, a gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente for falar de modelo sistêmico de recursos humanos. Então o RH ele surgiu nesse primeiro momento, e naquele primeiro momento era estritamente necessário. Era
A gente precisava daquela, era o que tinha e precisava. E até hoje, como eu disse, não caiu em desuso. Só que o RH é muito mais que isso. Hoje a gente chama esse RH, desse modelo mais somente fazer o basicão, nós chamamos de DP, que é o Departamento Pessoal, que lida também com todas a parte dos impostos, dos encargos trabalhistas. Então isso é DP. Isso é o como surgiu o RH. Então o RH surgiu com a necessidade de contabilizar os registros do computador não, do trabalhador, de pagar o que você devia ele no final. Então na prova, quando a gente apresentar dessa maneira, a gente está falando de RH. RH, recursos humanos. Depois a gente vai falar de gestão de pessoas, gestão de competências, aí o assunto começa a modernizar um pouco. Mas falando só para pagar faltas, atrasos, só essa coisa operacional, estamos falando de recursos humanos. Deixa eu dar um gás aqui, porque nosso vídeo vai ter no máximo estourando 30 minutos, fica muito maçante se a gente fizer além disso. Eu esqueci de falar logo no começo, assistam com papel e caneta por perto, como eu estou aqui. E se surge alguma dúvida, anotem e me liguem, né? Vamos lá, a gente falou de RH, né? E a gente vai falar de gestão de pessoas agora. A terceira questão da prova fala sobre gestão de pessoas. Eu acho que vocês, ou se não viram, vão ver no decorrer desse curso que a expressão chefe, chefiar, ela é muito datada, antiga e em desuso. Isso a gente não usa mais. O chefe, assim, para alguns é quase uma ofensa. O que a gente trabalha muito é gestão. Quando a gente fala de gestão, que é o gerenciamento, que é a mesma liderança que o chefe se mencionava anteriormente, a gente está falando de gerenciar tudinho. E gestão de pessoas, eu vou dar a palavra-chave aqui, trata o ser humano na sua dimensão, na sua complexidade toda. Não vai cair na prova, mas quem faz gestão de pessoas a fundo estuda as necessidades todas do ser humano, e elas são até apresentadas numa pirâmide, né, pirâmide de Maslow, e você tem que atender todas as necessidades daquele ser humano. O ser humano, ele não quer só dinheiro. Alguns até acham que só querem isso, mas o ser humano, ele não quer só dinheiro, ele não quer só comida. Tem até uma música que fala alguma coisa sobre isso. Então as complexidades dele vão muito além disso. Existe um ambiente saudável mentalmente, existe a segurança, ele precisa se sentir acolhido física e emocionalmente. Então tem várias outras coisas, e tudo isso trabalha a gestão. Quando a gente fala dimensão do ser humano, a gente está falando de gestão de pessoas. E ainda é bom que essas duas questões estão uma do lado da outra, que a gente já percebe quanto é diferente. A outra, o RH, tratava só número, como eu disse, áreas de contabilidade. Aqui eu posso me arriscar a dizer que tem áreas de psicólogo, né? Aqui você trata o ser humano como tudo. E para que tudo isso, queridos alunos? Porque o ser humano, ele confortável em todos os sentidos, o ser humano confortável, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ele produz mais. E quando ele produz mais, ele dá um lucro para a empresa, ele cresce, ele se desenvolve e desenvolve a empresa. Então por isso o ser humano é uma área que eu gosto tanto e tão importante para as empresas, né? Então quando a gente fala assim, é vista de dois modos. Primeiro, uma função de staff, que é de apoio, e também a própria enunciado da questão trata o que eu disse no comecinho. Gestão de pessoas não é uma exclusividade da área de recursos humanos. Existe o RH, ainda existe. Gestão de pessoas tem a ver com RH, mas pensem comigo aqui. Tem a ver com todo mundo que trabalha com pessoas. Tem a ver com todo mundo que tem uma equipe. Se eu tenho uma equipe de 5 pessoas que precisam da minha orientação para fazer um trabalho, eu preciso ter noções disso que a gente está estudando aí na nossa apostila. Eu preciso ter noções de gestão de pessoas, né? Tem como saber lidar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então vamos falar sobre gestão de pessoas. Ok, e para fechar a trindade aqui, o nosso trio, nós vamos falar também
administração de recursos humanos. É tudo muito parecido, é tudo muito próximo, mas é tudo muito diferente também. São expressões diferentes, são definições diferentes. Não existe um melhor do que o outro. Existe você saber a diferença do que é RH, administração de pessoas, recursos humanos, para poder diferenciar, ok? Vamos lá. Administração de recursos humanos, eu coloquei uma frase que é muito própria dessa área, que é uma questão mais resumida, e a frase eu vou ler ela na íntegra aqui para vocês. Passa uma visão das pessoas que trabalham na organização apenas como meros recursos, coisa que a gente já conversou aqui, assim como materiais e financeiros. Então vê a pessoa, vê o indivíduo como uma propriedade, como um ativo fixo da empresa. Essa frase está muito relacionada com o conceito de administração de recursos humanos, com o velho RH lá, como a gente viu as pessoas. Só dar um exemplo assim, tem empresa que ainda trabalha só com RH, que ela não dispõe nem de uma cadeira para a pessoa, para o colaborador sentar. Existe um guichê com aquela saídazinha, um balcãozinho, e você, a pessoa quer um atendimento desse RH antigo, ela fica em pé do outro lado do corredor, e ali ela assina o olerite dela, ou ali assina, então sem nenhum contato próximo. Então esse é um exemplo prático, cada vez mais em desuso. É difícil ter empresa que trabalhe assim, porque a concorrência está trabalhando hoje com gestão de pessoas. Então o atendimento é totalmente diferente, é você receber a pessoa, sentar com o mínimo de dignidade e de humanidade. Você chegar e receber a pessoa como ela realmente merece ser tratada. Então o RH ele trata muito a pessoa como mais um número, como mais um mero recursos humanos, ok? Então nós separamos aqui as três, vamos em frente aqui, estamos passando dos nossos 15 minutos, então a gente tem mais metade desse tempo para falar. Vamos falar da questão 5. Um dos nossos autores aqui, que a gente bolou essa apostila aqui, o Queiroz, de 2011, ele afirma que a gestão de pessoas se baseia em 3 aspectos fundamentais. Já diferenciamos os 3, vamos voltar agora para a gestão de pessoas, que é realmente o que a gente precisa, que é o nosso foco aqui, né? Gestão de pessoas. Então, para o Queiroz, existem 3 pilares, aspectos fundamentais essa gestão de pessoas. Um é as pessoas como seres humanos, como indivíduos. Mais uma vez aquela definição de pessoa. Você tem que tratar a pessoa com respeito, respeitando que aquilo não é uma máquina, né? Além da questão física, que é uma parte da gestão de pessoas também, mais do que nunca, hoje a gente trata muito das questões psicológicas, psiquiátricas do indivíduo, então a gente tem que ver o indivíduo como pessoa, esse é o primeiro aspecto. E o segundo que ele cita é as pessoas como ativadores inteligentes dos recursos organizacionais. Se eu tenho uma mentalidade muito antiga como gestor de achar que o meu equipamento é mais importante do que uma pessoa, eu fatalmente vou cair nessa questão de a pessoa é mais importante, porque quem vai gerenciar esse recurso? Seja aqui, para minha empresa o mais importante é o dinheiro, vamos dar esse exemplo aqui. Então eu não posso endeusar, o dinheiro não vai ficar como protagonista dessa história toda, por mais que o meu apreço seja imenso por ele, eu tenho que tratar as pessoas. Quem vai tratar esse recurso? Seja ele monetário, dinheiro, seja ele econômico, seja ele material, de patrimônio. Então o Queiroz ele cita também isso. As pessoas são os ativadores inteligentes dos recursos organizacionais. Em algum momento do curso, não é o nosso tema aqui, vocês vão falar sobre uma nova revolução que está acontecendo aí, que é a indústria 4.0. É uma nova tecnologia de máquinas muito, muito, muito inteligentes. Então tem até questão de inteligência artificial, tem internet da coisa, enfim, são 9 itens. Mas voltando às pessoas, mesmo nesse cenário mega tecnológico, as pessoas não perdem a sua importância. Há uma discussão muito grande sobre o que vai acontecer, né? Se essas máquinas todas vão tirar o emprego das pessoas. E os grandes pensadores já analisaram e já decretaram, não vão.
O que vão surgir são novos postos de trabalho. Essa indústria 4.0 vão vir com mais de 30 novas profissões, então sempre vai precisar alguém para alimentar e até mesmo para dialogar com essas máquinas. Então vocês podem ver que a gestão de pessoas não vai perder a sua importância, não vai perder a sua relevância durante um bom tempo. Pessoas sempre é o mais importante. E eu quero desafiar vocês a questionar essa ideia. O que pode ser mais importante que isso? Essa nova geração de profissionais, vocês aí, tem que chegar com esse pensamento assim da importância da gestão de pessoas. Vão encontrar muitos dinossauros pelo caminho dizendo que números, que a economia é mais importante. A gente vive muito isso, mas não vamos entrar nessa discussão agora. Mas as pessoas sempre são o mais importante, né? Questão 5. Então vai essas duas pessoas e tem uma 3 aqui. As pessoas são também as parceiras da organização. Então tem isso também. Essas pessoas são a terceira. Vai ter muita coisa nessa questão que soa muito bonitinho, mas se atentem ao que o nosso Queiroz aí, nosso autor, falou. Os 3 pilares da gestão de pessoas. Vai ter um lá que não faz parte disso. Tá ok? Ok. O Chiavenato, que é um papa da administração e da gestão de pessoas, esse autor, Adalberto Chiavenato, ele tem uma figura, na nossa apostila tem pouca figura, mas tem uma figura aí desse modelo sistêmico de gestão de pessoas. Quando a gente fala em modelo sistêmico, a gente fala modelo de um todo, de um sistema todo. E esse modelo, nós vamos citar ele rapidamente aqui, mas nós vamos aprofundar ele. Então é o que basicamente a gente precisa para gerenciar uma equipe de pessoas. Então isso envolve, tá lá na figura, tem áreas de um organograma, tem a figura lá. Tem planejamento, tem suprimento, e o que é cada um, análise de cargo, recrutamento e seleção, o que isso significa, eu vou falar as expressões aqui, mas na figura tem o que isso significa para a gestão de pessoas. E esse modelo do Chiavenato, ele é muito implantado, ele é muito usado nas empresas. Então tem lá planejamento, tem suprimento, tem manutenção, desenvolvimento, controle e demissão. Então é todo o ciclo de vida da gestão de pessoas. Ok? Vai ter um infiltrado nessa questão também. Então a base para essa questão é você analisa a figura e você vê algo que até soa bem, parece familiar, mas não faz parte daquilo. Lembrando que a nossa referência lá é o modelo sistêmico de gestão de pessoas do Adalberto Chiavenato. Ok, vamos falar sobre as competências aqui. Eu tenho alguns minutinhos aqui. Vamos falar sobre gestão de competência. Uma vez eu vi esse exemplo aqui, o que é a gestão de competências. Se surgir dúvidas, eu quero que vocês, por favor, me procurem. Mais uma vez, eu aprendendo sobre gestão de competências, eu ouvi esse exemplo e fez muito sentido para mim. Numa família, assim, no pai, mãe, assim, quando a criança, o filho, ele é muito bom em português, mas ele tem dificuldade em matemática, a mãe automaticamente providencia reforço para a matemática, para aquela disciplina que ele tem dificuldade. A gestão de competências, ela preza exatamente o contrário. Se o aluno é bom em português, eu vou providenciar reforço para ele para português, para ele ficar ainda melhor numa situação que ele já é bom, num conhecimento que ele já é bom. Então, aqui nessa reta final da nossa avaliação, nós vamos falar o que é competência e o que é a gestão de competência. Tá? Gestão de competência é você, além de gerenciar pessoas, você gerenciar com esse foco aqui, de colocar a pessoa onde ela é bom. Eu tenho um colaborador na minha equipe que ele não é muito bom com números. Ele não é uma pessoa de exatas, ele não tem esse raciocínio lógico aqui. Mas ele tem uma imensa capacidade de lidar com pessoas, ele é humano, ele sabe, ele tem uma flexibilidade, um jogo de cintura muito interessante. Então eu vou alocar esse meu colaborador, vou tirar ele desse universo de planilhas e vou colocar ele no trato com pessoas, que é o que ele faz de bom. Todas as pessoas são boas em algo, isso é uma coisa que fala, todo mundo tem uma competência que pode ser adquirida inclusive, e a gestão de competência é isso, é colocar a pessoa onde ela é boa.
Pode parecer muito simples, mas a maioria dos gestores não tem essa sensibilidade de conseguir enxergar a sua equipe e ver essas potencialidades. Então, às vezes colaboradores que são tidos como funcionários não muito bons, como os maus funcionários, é justamente por essa deficiência na gestão. Eles não estão fazendo o que eles realmente, não estão desenvolvendo o potencial que ele tem, a competência. Ok? Então, a palavra de gestão de competência, deixa eu dar alguma aqui. Fala sobre equipe de funcionário, orientação empresarial, essa coisa. Então, quando vocês ouvirem orientação empresarial, estamos falando de gestão de competências. Quando falar desenvolvimento sistemático das competências, estamos falando de gestão de competências, que é isso, desenvolver as pessoas. Outra coisa que vocês vão ver muito competência é conhecimento, habilidade e atitude, tá? Mas a gente está falando de gestão de competências, vamos falar de competências agora. O conceito de competência vai cair também. Então, como eu estava falando, competência é conhecimento, habilidade e atitude. Para você ter uma competência, não basta só ter o conhecimento técnico. Por exemplo, eu posso ter um conhecimento de fazer um bolo, comida, posso ter lido a receita em vários sites, mas tenho só o conhecimento técnico. Se eu não tiver a habilidade de fazer e a experiência, a atitude de já ter feito esse bolo, eu não posso considerar como competência, tá bom? Tem um gato aqui, esse gato é meu, quer dizer, ele acha que é meu, né? Ele tá me desconcentrando um pouquinho, mas eu não vou cortar o vídeo. Vamos lá, faltam só mais duas aqui, então já peço desculpa, vai vazar aí um miado de gato. Ele mora aqui, ele é muito chato, mas vamos lá. Competência é isso, tem que ter, recapitulando, tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter o diploma, como o mercado exige, tem que ter a habilidade, você tem que ter a prática de fazer aquilo, que é o que o mercado também chama de know-how, do saber fazer, e você tem que ter a atitude. Você tem que ter a experiência, você tem que ter a prática, você tem que ter a intenção de já ter feito aquilo. Então esse é o conceito de competência. Tragam as dúvidas de vocês. Na prova eu já coloquei assim, a gente já puxa do latim, tem uma definição extensa do que é, e vai desde o latim, que significa proporção, e vai passando pela saber fazer as coisas, sobre os recursos cognitivos, saberes, informações. Então, quando a gente fala de tudo isso, estamos falando de competência. Então, a gente falou de gestão de competências, é uma coisa, é gerenciar essas competências, mas a gente precisa saber também a definição, o que é a competência. Então é isso, resumindo de tudo isso também, é algo em que o indivíduo é bom. É algo que ele tem a técnica, tem a prática, tem o conhecimento, é algo que o indivíduo é bom. E a boa notícia é que todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem alguma competência, ok? Então definimos competências e fazendo uma recapitulação também, a apostila, a gente tira alguns tipos de competência aqui, mas eu preciso dizer que esses não são os únicos tipos de competência. Existem mais competências catalogadas aí nas nossas referências bibliográficas. Os tipos de competências que a gente trabalha aqui no nosso material é bem específica, do Sebrae, né? E o Sebrae, ele cita as competências essenciais, aquelas que são relacionadas diretamente ao negócio, competências genéricas, aquela que é meio, como o nome já diz, aquelas que são importantes em qualquer empresa, independente de onde você vai trabalhar. Competência por espaço ocupacional, que é você faz tanto aquilo, você faz tanto determinada coisa que, consequentemente, é regra do universo também, você vai ficar bom naquilo. Competências específicas, quando é direcionada a alguma coisa, olha, eu sei fazer tesouras para pessoas canhotas, então é uma competência bem específica, diz respeito também à natureza do negócio. E competências gerenciais, como o nome já diz, são competências para um nível mais tático e estratégico. São competências que vão te habilitar
para liderar pessoas, para conduzir equipes. Então, no meio dessas competências lá, também vai ter uma intrusa que não faz parte desse hall aí, dessas competências selecionadas pelo Sebrae, e vocês vão ter que só que identificar qual não faz parte, ok? E nossa última questão fala sobre uma competência que eu acabei de citar, que eu acho que eu até selecionei porque eu acho que é um dos mais fáceis entendimentos. Tem uma questão, a última, que fala sobre competência genérica. São competências, quando vocês verem condições básicas, a gente está falando de competências genéricas. Tudo que a gente fala de básico é o mínimo aceitável, é aquilo que é o mínimo. Básico é o mínimo para você desenvolver tal tarefa. Então, o que eu posso considerar, só para dar um exemplo, uma competência básica no genérica nos dias de hoje? Eu tenho habilidades no informática básica, eu tenho um certo conhecimento no pacote Office. Ninguém pode se vangloriar assim exacerbadamente desse tipo de competência, porque é uma competência genérica, no meu entendimento é uma competência básica, que é o mínimo que você precisa para trabalhar em qualquer lugar nos dias de hoje, né? Então, são competências que estabelecem condições básicas de atuação para todos os empregados que conduzem à consecução dos objetivos do empreendimento. Meio que eu já li toda a resposta à questão aqui, o enunciado aqui na íntegra, e a gente está falando de competências básicas. Pronto, são essas 10 questões. Eu quero que vocês tragam dúvidas, comentários, qualquer coisa. Desculpa, passei quase 2 minutos, passei um pouquinho mais de 2 minutos do tempo. Eu espero ter ajudado nossa avaliação. Eu sei que o cenário não é o ideal, mas esse EAD é uma realidade. A gente vai ter que substituir todas essas carências assim com interação, com esse contato cada vez mais próximo. Eu fico à disposição, eu desejo a todos uma boa sorte na avaliação e qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Boa prova!